Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos acabar com as desculpas de quem fala não tenho tempo para me exercitar, não tenho tempo para treinar. É isso que a gente vai ver hoje. Aqui na tela do computador, eu tenho o título do artigo, o nome dos autores, a data de publicação e o jornal no qual o artigo foi publicado, tá? É uma revisão narrativa, então eu vou passar com vocês mostrando os tópicos, tá? Hoje é aquele tipo de artigo que é como se fosse um guia, tá? Então todo mundo que é da área deveria ler e os entusiastas também, tá bom? E para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Hum, Vamos aqui, traz os key points aqui no início, né? Ou take home message, enfim. Aqui na introdução ele fala sobre aumento de massa muscular, força, fala aí de saúde, da relação entre exercício físico e saúde, fala treinamento de força, fala aí da quantidade de séries, repetições, fala um pouquinho sobre dose e resposta e por aí vai, tá? E aí aqui ele já começa a trazer os pontos do que ele vai abordar do artigo, tá bom? Como eu fui para vocês, é uma revisão narrativa, então ele vem trazendo aqui o que já existe na literatura, tá bom? Em alguns pontos ele mostra aí que existem caminhos diferentes para se atingir o mesmo objetivo. Então eu posso ir pelo caminho A ou pelo caminho B, mas no final das contas eu vou ter o mesmo objetivo, tá? Então os caminhos deveriam serem utilizados como ferramentas, tá? E não as pessoas ficarem brigando aí, tá? Enfim. E ele fala aqui da frequência de treino, do volume de treino, tá? Depois ele fala aqui a respeito da quantidade de repetições e da carga que deveria ser utilizada nos treinos. Depois ele vem falando a respeito da seleção dos exercícios, primeiramente aqui com relação a exercícios multiarticulares ou uniarticulares. Depois ele fala sobre a escolha dos exercícios em relação a máquinas ou pesos livres. Depois ele fala a respeito da escolha dos exercícios de forma bilateral ou unilateral. E depois ele fala aqui a respeito das bands, né, os elásticos de resistência, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, aqui. E aí, ele fala também sobre o treinamento com o peso do corpo. E aí ele vem falando aqui a respeito das outras variáveis que vocês deveriam considerar. Por exemplo, a ação do músculo, no caso aí, excêntrica, concêntrica ou isométrica, velocidade de repetição, 1 para 2, 2 para 1, 2 para 4, 1 para 1, enfim. Depois ele fala a respeito dos intervalos de recuperação, 30 segundos, 40 segundos, 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto, quando deveria ser utilizado cada um deles. E depois ele fala aqui a respeito dos métodos de treinos, ou métodos de treino, tá, avançados. E ele traz para a gente o superset, e exemplo aí da comparação do superset com um treinamento de séries tradicionais. Ele traz aqui também o exemplo do drop set, do rest pause e ele finaliza aqui falando a respeito da manutenção da massa muscular e da força, tá? A tal da dose-resposta. E também ele fala de ser necessário ou não o aquecimento e o alongamento. Tá? E ele vem e traz cada um deles aqui. E a parte que nos interessa que eu venho trazer aqui para vocês, as aplicações práticas, tá? De forma resumida. Tem a tabela aqui, eu vou mostrar para vocês, mas vale ressaltar o seguinte, vocês devem ler o artigo todo,
tá? Principalmente quem for da área. Então, se você aí, por acaso, tá com a desculpa ou conhece alguém que está com a desculpa de que não tem tempo para treinar, isso acaba agora, tá certo? Então, as recomendações são o seguinte: fazer aí pelo menos 4 séries por grupamento muscular por semana, tá? E aí, vai aumentando o volume até chegar a 10 ou mais séries por grupamento muscular por semana, tá? Também utilizar aí de 6 a 15 repetições. E se eu for utilizar repetições mais elevadas, de 15 a 40, a gente tem que utilizar esse quantitativo de repetições para treinar até a falha, tá? E aí ele coloca aqui, principalmente quando eu estou utilizando aí com o meu aluno a casa dele, tá? Então a gente sabe que carrega material para um lado, para o outro não tem como carregar muito peso, às vezes utiliza o que tem na casa do aluno, enfim. E aí o que a pessoa deveria treinar? Deveria treinar pelo menos um exercício de membro inferior, um exercício de empurrar e um exercício de puxar, tá? E ele traz aqui pra gente o exemplo do leg press, do supino e da remada, tá? Com relação ao uso de máquinas ou de pesos livres, deve ser adequado à preferência do seu personal, tá bom? E as bands e no caso os elásticos, né, e o peso corporal são mais viáveis para utilização no treinamento dentro da casa do aluno, tá? São mais recomendados, tá? Com relação aos métodos de treinamento avançado, eles são recomendados aí para você encurtar o tempo de treino, tá? Eles têm o benefício primário de hipertrofia e também não são recomendados quando você está utilizando muito peso, tá? Principalmente se você está utilizando em exercícios de pesos livres, tá? Como o supino reto, pode dar algum problema aí. E com relação ao aquecimento e ao alongamento, o alongamento só deve ser priorizado se a pessoa estiver treinando ali para isso, tá? E com relação ao aquecimento, a sugestão é fazer aquecimentos específicos. Então, se naquele dia o indivíduo vai treinar, sei lá, peito e ombro, então fazer aquecimentos específicos para ombro e peito, ou peito e ombro, enfim, tá? Aí tem a conclusão e as referências. Aí vamos lá para cima para a gente finalizar. Bom, vou ressaltar mais uma vez que não é para chegar aqui, ler o resumo ou ler somente a tabela ali que junta as principais informações, ou somente aqui os key points ou take home message, enfim, e sair aplicando no seu aluno, tá bom? Tem os prós, os contras, quando isso deve ser utilizado, a forma como deve ser utilizado. Existem áreas que já estão mais avançadas com relação, por exemplo, à variável x, então é super seguro, existem formas de se utilizar. Já com a variável y, talvez não esteja tão avançada assim, enfim. Por isso, vocês devem ler o artigo inteiro, beleza? Então, se você é da área, você deve ler esse artigo, é como se fosse um guia, tá? Se você é entusiasta da área, sugiro a recomendação também da leitura. E esse artigo mostra aqui pra gente que essa desculpa de que eu não tenho tempo para treinar, isso aí ó, não existe, tá? E como casos práticos da minha época de personal, a gente consegue matar um treino ali em questão de 15, 20, 30 minutos, dependendo do nível do sujeito e também dependendo do momento do treinamento, da periodização dele e também do quanto ele tem a resistência ali à dor, tá certo? Porque também não adianta eu fazer um
treino onde ele vai sentir muita dor, tá? Vai se sentir muito fadigado e depois não vai estar recuperado para outro dia, tá? Então, cada caso é um caso, cada sujeito é um sujeito. Beleza? Valeu!